E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, mas também, sinceramente, muito doído, que é a maternidade. Por que doído? Eu já começo dizendo que se você ainda não teve filhos, se você ainda está naquela fase de idealizar, né? Ou se você já teve, mas ainda talvez não refletiu tanto sobre isso, a maternidade é esse campo sagrado onde a gente tem chance de se desenvolver, de olhar para coisas, para lugares que a gente nunca tinha olhado, mas também é território do profano. É território do profano porque nem tudo vai ser bom. Nem sempre a gente vai estar feliz e plena, né? Então, a maternidade, ou talvez a própria mãe que há dentro de nós, ela é aquela que cuida e nutre, sim, mas é também a que devora, é também a que destrói. Então, é verdade que não é porque a gente se tornou mãe que a gente recebeu um manual de como agir. Então, por isso que a gente está aqui e tem que cada vez mais discutir sobre esse assunto. Eu estou hoje aqui com a Andréia, maravilhosa, e com a Alessandra, que vocês já viram lá no episódio anterior, que elas estão agora nessa conversa interessante com a gente aqui no podcast Agora Jung. Mas e aí? Como que foi para cada uma de vocês a maternidade? Fala, Diga, Lê. Alê, como é que foi para você? Eu vou começar dizendo que eu, como uma mulher super controladora e realizadora, eu quis cumprir todos os targets da vida, né? E a maternidade entrou nesse lugar para mim. Então, eu sempre quis ser mãe, desde criança, isso permeava a minha história, o meu movimento. E decidi engravidar no momento que eu achava que era o momento adequado, que eu já estava estabilizada profissionalmente, que eu já estava num determinado período X do casamento e tudo mais. E a maternidade veio para mim para demonstrar que não há controle nessa vida. Tão simples quanto isso, né? A minha primeira experiência foi uma gestação ectópica, então eu tive todo o desejo da maternidade que acabou não se concretizando, né? Porque aí foi um processo muito doloroso, acabei perdendo a trompa e tudo mais. E aí passou um período até que eu engravidei da minha filha mais velha, né? E tenho 2 filhas, uma de 12 anos, a Angelina, e a Lorena, de 8 anos. E, pra mim, a maior dificuldade foi muito desafiador conciliar a maternidade com a minha vida, com a vida que eu não queria deixar de ter, que é a vida de uma mulher realizada profissionalmente, né, que tinha uma vida ali já muito organizada e muito estruturada. E a maternidade te arranca desse lugar, né, com força. Então, para mim, foi muito desafiador, porque a maternidade é muito romantizada, que é um pouco disso que você trouxe na nossa abertura, né, Nath? Então, a gente idealiza aquela coisa perfeita que você acha que você vai acertar sempre, que está tudo sob seu controle, que você vai fazer tudo certo. E não é assim. Então, assim, a maternidade me arrancou de mim, assim, eu morreu uma Alessandra para nascer outra, né? E nascer outra em construção. Eu brinco que é in progress, porque cada hora a gente vai se reinventando de um jeito diferente nesse movimento, né? Inclusive, conforme o filho vai passando pelas fases da vida, porque, por exemplo, a mãe de um bebê é totalmente diferente da mãe que já está acompanhando os filhos adolescentes, que eu Sim. suponho que é totalmente diferente da mãe que já vê os filhos adultos, né? Então é isso, em eterno progresso. E não vai acabar nunca, eu nunca vou deixar de ser mãe dessas criaturinhas, Não. né? E para você, Andréia, como é que foi o seu processo de maternidade? Estou ouvindo a Alessandra aqui e viajando assim, né, no meu processo, e interessante que eu também fui essa mulher que sempre desejou ser mãe. A minha primeira filha, demorei um ano para engravidar, e eu como uma espiritualizada, intuitiva, né, sagitariana com ascendente em peixe, então sempre fui essa pessoa, eu fazia caminhadas ao redor do parque, pedindo a Deus que me fizesse um canal de luz para trazer um espírito de luz para a Terra, sabe? Então essa pessoa romântica, né?
Então, aí o romantismo da maternidade também me pegou muito forte. Ela veio e também foi uma transformação, porque eu trabalhava muito e eu tive que parar por 7 meses, assim, foram 7 meses que eu parei, porque eu estava em outra cidade, sozinha, e eu amamentava, e ela demorou 7 meses para aceitar frutinha, outras coisas, era só peito, então foi uma história de um apego, assim, muito forte. É, E e eu me separei quando ela tinha 7 meses. caramba. E aí foi muito traumático. E nesse processo eu voltei para o interior. E aí eu comecei a trabalhar loucamente, porque eu sempre fui um workaholic, assim, também, Ale. E aí eu comecei a trabalhar, mas aí eu já tinha apoio, tinha a presença da minha mãe, tinha babá, e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. A minha segunda filha veio quando a Jade, a minha primeira, que já tem 30, eu sou a mais velha aqui do grupo, Já é adulta. sou avó, né? A Iana nasceu quando a Jade já quase ia fazer 6. Já foi uma história diferente, mas eu nem parei de trabalhar. Eu fiquei 40 dias, mais ou menos assim, no processo, porque foram cesáreas, e eu tinha um sonho de ter um parto normal, que não aconteceu. Então, nada acontece como a gente quer. Eu também, como boa controladora, sofri, né? Interessante, né? Mulheres, parece que quase todas somos controladoras, né? E é difícil a gente É, admitir essa sombra, né? E falando de é maternidade, difícil. luz e sombra. É, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco para os nossos ouvintes, né? Essa ideia. É claro que isso vai fazer intersecção com outro assunto, mas é bom refletir. Eu acho que a maternidade é um exercício constante de aceitação de tudo aquilo que eu não controlo, né? Porque todas as mulheres que a gente for conversar, pelo menos ainda não encontrei alguma que não seja assim. é, Geralmente tem essa coisa de querer controlar, de querer fazer, de querer realizar, porque para nós foi dada essa tarefa. Então, mesmo que a gente estiver falando de uma mulher que, por exemplo, não foi para o mercado de trabalho, não que isso seja um problema, mas ela, Uhum. dentro daquele universo onde ela transita, ela tem que resolver, ela tem que cuidar, ela tem que alimentar, ela tem que fazer coisas ali que se esperam dela, no mínimo, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar de um gato, que seja, e ela tem que fazer aquilo muito bem, né? Mesmo se for em detrimento dela. Então, eu acho que isso vai gerando cada vez mais essa ideia que eu tenho que ser muito assertiva, que as pessoas têm que gostar de mim, que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar. E aí a gente vai passando por um processo muito lento de se abandonar. E a maternidade, quando vem, ela É, joga a gente lá no extremo disso, né? Porque é, a gente tem que cuidar desse outro ser antes da gente. Então, eu acho que é um processo fantástico, eu acho que é um processo de muito amor, de muita doação, mas também um dos processos mais duros que a gente tem na vida. E vale lembrar que muitas mulheres não voltam. E eu não estou falando de morte verdadeira, mas de uma morte simbólica, no sentido assim, olha, nos primeiros dias, aquela criaturinha precisa de mim o tempo todo. Só que aí o tempo vai passando e eu não volto para minha vida. Eu até volto para o trabalho, porque eu preciso pagar boleto, mas eu continuo querendo cuidar dessa outra pessoa o tempo todo. Aí a gente vê essas mães de crianças de 50 anos que não conseguiu largar do filho ainda, que quer é. mandar na vida deles. E como que é isso para vocês? É tudo bem? Quando o filho fala assim, ah, eu vou, né? Ou fala, não, não vou fazer o que você falou. Como que vem isso? Ô, Nath, eu vou tomar a palavra aqui um pouquinho antes da Andréia, porque assim, eu me vejo hoje melhor mãe, assim, eu me encaixo mais nas crianças agora mais velhas, na fase que elas estão, do que mãe de bebê, né? Então, assim, eu acho que é muito desafiador essa questão de você deixar aí, porque eu acho que o primeiro passo de separação é você enxergar o seu filho como um outro indivíduo, né? E eu acho que esse é um esforço diário, porque eu acho que a maternidade traz pra gente essa falsa percepção de onipotência, né? De que você vai conseguir tirar a dor do seu filho vai ser feliz o tempo inteiro, a vida dele vai ser maravilhosa porque você é mãe e você vai fazer dar conta de tudo isso. E eu
tive a minha primeira experiência da minha filha mais velha, ela é muito cheia de personalidade. Ela sempre foi, desde muito nova, uma criança muito questionadora, que se coloca desde muito cedo, né? Então, assim, eu aprendi com ela essa questão de dar espaço para autonomia, sabe? Então, ela está com 12 anos hoje, ela é grandona fisicamente, está quase do meu tamanho, então também tem aquele desvio que fica um pouco do que é criança e o que é adulto, né? Mas eu acho que é um trabalho muito cuidadoso de um olhar atento para si própria, para conseguir enxergar qual é o nosso limite, né? Justamente para você deixar aquele ser que é autônomo, né, seguir com a vida dele e ir a despeito dos nossos desejos de estar o tempo inteiro protegendo, né, acolhendo, querendo que fique perto, né? E ao mesmo tempo, uma vai indo para a vida mais velha, o que que a gente vai fazendo? Vai protegendo a mais novinha, né? Porque, ai, eu sei que vai passar, que daqui a pouco ela também já vai estar na adolescência, que é outra fase, então aí a gente acaba. Maternidade, eu acho que a gente mais erra do que acerta, essa é a minha visão, né? Você vai querendo ali acolher e tudo mais para manter aquela questão da infância mais próxima de si. Enfim, mas é muito desafiador. E para É, você, Andréia, como que é ser mãe de uma mulher ainda de 30 anos, né? E aí, o que não. muda? Porque assim, eu fui até na parte do adulto jovem. Você já está lá no adulto pleno. E aí? Como que a gente se sente nesse É, ponto? eu estou assim observando a Lei falar e pensando nessa história de como é a gente é, reconhecer o outro, né? O filho como um outro ser humano, né? Livre e independente e ter a capacidade de dar esse espaço para eles crescerem, né? A gente recebe muito na clínica, né? Mães que têm essa super proteção e é fácil para a gente, como terapeuta, lidar com isso e levar para elas que não tem certo ou errado, que as cobranças, né? E que todo mundo tem, né? De errar e acertar. Mas aí, quando vem para a gente, que somos seres humanos também, passivos de erro, claro, especialmente na psicologia analítica, né, que Jung deixa a gente livre para ser e existir, né, como analistas e também como seres humanos, porque a gente não é melhor que ninguém, estamos de igual para igual. Uhum. Então, na minha relação com as meninas também foi bem complicado, especialmente porque uma é completamente diferente da outra. E aí, de novo, a gente traz a história de cada ser humano ser único. Voltamos para Jung, né? A Jade, que é a mais velha, minha filha de 30 anos, sempre foi essa menina adulta desde que nasceu. A gente chama de espírito velho, né? Então, com 3 anos, ela praticamente lia. Assim, sabia todas as letras, escrevia avião, era uma coisa. E ela sempre foi mais independente. E a minha mais nova, diferente, já mais parecida comigo, mais sensível, né, mais intuitiva. É difícil para a gente lidar com isso e respeitar essas diferenças, né? Agora, nunca, quando a Nath trouxe que o vínculo não se perde nunca, não se perde nunca. Agora já está comprovado cientificamente que as células dos filhos ficam dentro da gente para sempre, né? Que vínculo é esse, né, gente? Que vínculo forte é esse? É, E sim, os filhos adultos são filhos como os filhos em criança. É claro que a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, mas não totalmente desligado, porque a preocupação existe. Todo dia você quer saber se está bem, como que está, né? E a gente quer estar aí presente, mesmo que ausente, né? Acho que Rubem Alves falou uma frase que eu não lembro exatamente como, mas ele coloca assim: como é bacana os pais poderem voar para dar espaço que os filhos voem também. Eu acho que a nossa meta é essa, né? Nem sim, sempre a gente consegue. exatamente. Eu gosto muito daquela ideia de que mãe boa é aquela que sabe se tornar desnecessária, né? Então, essa é uma grande dificuldade, porque afinal
desde que os meus filhos nasceram, até antes, quando eu já sonhava eles, então eu sonhava muitas coisas, como: "Ai, vai fazer o que eu quero. Ah, eu vou ter uma companhia para o resto da minha vida. Ah, eu vou ter muitas coisas", e aí desde que eles, né, desde que comecei a idealizar, muito do que eu sou se voltou para eles. Só que se eu fico presa a eles, né, essa ideia que a Andrea trouxe foi fantástica, eu não deixo eles voarem. E outra, os meus filhos eles precisam crescer, irem para a vida deles, ainda que fisicamente, né, a gente permaneça juntos, mas a gente tem que permitir que os filhos criem autonomia, que eles façam as próprias escolhas, porque ninguém veio nesse mundo para satisfazer ninguém, né. Então isso é uma coisa aí que a gente precisa pensar. Agora, eu acho que seria legal a gente discutir também o seguinte: eu preciso ser mãe? Eu, mulher, eu, homem, eu, casal LGBTQIAP+, a gente precisa ter filho para ser feliz, né? E se eu for uma pessoa, não importa se é homem, mulher, não binário, que não quero maternar uma outra pessoa, eu preciso ter, né? E aí eu acrescento junto nesse assunto assim: e se eu tive o filho, mas eu não gostei? Porque uma frase que eu escuto muito é assim: "Olha, eu amo os meus filhos, mas eu odeio ser mãe". Então, será que precisa ser mãe? Será que essa é uma parte primordial? O que que vocês acham? Hoje, Nath, a partir da minha vivência, eu afirmo que não. Eu acho que assim, esse desejo da maternidade, eu acho que ele vem junto com a construção patriarcal que a gente vive, sinceramente. Eu acho, também escuto muito das minhas amigas e tenho essa vivência, né, do eu amo meus filhos, mas eu não gosto da maternidade. Hoje, pelo menos a gente consegue construir o espaço para falar um pouco disso com mais liberdade. Em tempos recentes, talvez se a gente fizesse essa afirmação, a gente seria fortemente julgada, né, porque a maternidade é colocada nesse lugar sagrado que você não pode trazê-la para a realidade, né. Então você não pode criticar a maternidade, porque ela é perfeita, ela é sublime, ela é essa coisa sagrada, maravilhosa, e eu acho que isso acaba levando as pessoas a esse ideal falso de que: "Ah, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ter um filho", né. E eu acho que isso gera sofrimento em quem, de fato, não tem esse desejo e se sente obrigado socialmente, né. Então, assim, você vê as mulheres, às vezes, que não desejam engravidar e não conseguem falar disso abertamente. Não tem nenhum apoio para ser escutada, né. E são cobradas, principalmente nas famílias, né. "Ai, casa já, quando que vai ter? Quando que vem o filho?", e tal. Então, assim, eh, eu acho que a maternidade não é simples, eu acho que a maternidade não é para todo mundo, sob o ponto de vista real, e acho que existe muita dificuldade em se falar sobre isso, por conta dessa questão patriarcal, cultural, incrustada socialmente, que, impede o espaço de tratar desse assunto com mais tranquilidade, sabe. Essa é a minha Sem dúvida. visão. Eu concordo com gênero, número e grau, eu só acrescentaria assim: "E nem toda pessoa que teve filho é mãe". Né, Tem porque essa assim, nem também. toda mulher precisa ser mãe ou precisa querer ser mãe, e das que tiveram, e aí eu tô falando mulher, mas pode ser qualquer outra pessoa, né, Qualquer, sim. muitas pessoas que chegam no consultório, eu olho para a história delas e falo: "Misericórdia", assim, isso é um pensamento aleatório aqui que vai na minha cabeça, porque gente, eu não posso condenar, mas eu posso julgar, porque é humano. Eu olho e falo: "Meu Deus, a mãe dessa pessoa é péssima, não conseguiu ser mãe", né. Então, assim, como a gente falou antes, esse exercício da maternidade eu mais erro do que acerto, e beleza. Mas tem uma grande diferença de eu errar 1000 vezes querendo acertar, do que eu ir lá querendo destruir a vida do meu filho, né. É uma diferença bem grande. Então, a intenção, né. É verdade que o inferno tá cheio de boas intenções, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que o desamor se faz muito presente para muitas pessoas. O que que você acha, Andréia, sobre isso? Chega na Nossa, sua eu clínica muita gente com essa história?
Eu concordo totalmente com vocês duas, né? Eu demorei um tempo para entender isso. Quando eu era jovenzinha, eu tinha essa ideia romântica da maternidade e eu achava que todo mundo devia ser mãe. Mas hoje eu também entendo que não. De maneira alguma, eu acho que a mulher tem todo o direito de escolher ser ou não, inclusive a responsabilidade de não ser mãe se ela entender que ela não vai ser capaz de assumir esse compromisso pesado que é a maternidade. De verdade, é um compromisso pesado. Às vezes as pessoas ficam assim horrorizadas quando eu comento isso, e eu falo isso às vezes para as pessoas, que a maternidade é muito difícil, é muito complicada. Ai, mas como assim? É verdade. Muda completamente a rota da nossa vida, né? A gente vai ter que. O ritmo muda, os caminhos mudam, pelo menos por um bom tempo. A gente vai fazendo as coisas junto, mas tem mulheres que não conseguem. Como a Nath falou, tem umas que não voltam. A gente morre e ressurge, mas algumas não voltam, algumas não conseguem sair do papel de mãe para realizar outros papéis juntos. Sim. Então, realmente é muito complicado, né? É. E atualmente, na verdade, sempre existiu, né? Mas a gente não pode fechar os olhos e ignorar para o fato de que o mundo está muito complicado, o mundo é hostil. E a gente está tendo também o surgimento de muitas, assim, aumentou exponencialmente o número de crianças atípicas. E eu nem estou falando só de autismo, né? Estou falando de tantas outras coisas que no fundo, tem N causas, mas certeza que também tem a ver com este espírito da época, né? Se todos nós estamos exigidos de produzir muito, é interessante que estão vindo crianças que já estão nesse, né, no mínimo numa aceleração terrível, né? E acontece que às vezes você até vai pensando que vai ser difícil, mas aí a gente vai num nível, por exemplo, uma criança que é atípica, ela vai exigir que essa mãe, que esse pai, que essa família se adaptem a outras questões assim muito mais pesadas até, né? Então não sei se eu estou fazendo uma espécie de comparação, isso não é legal, mas assim, olha, eu tive 3 filhos, né, atualmente eu tenho 2. A gente falou no começo e acabou que eu não falei, porque eu tenho uma filha que morreu, né. Mas assim, se eu fizer a comparação, né, não sei se eu deveria, mas, da minha primeira filha, que é típica, já é difícil até hoje. Hoje ela é uma adulta jovem e muitas vezes eu olho para ela, ela me pergunta coisa, eu falo: "Meu Deus, não sei o que fazer. Deixa eu ganhar um tempo", eu falo: "Vou pensar sobre isso". Na verdade, eu não sei o que fazer, não sei o que falar. E aí o mais novo já veio com outras demandas. Então, eu estou falando mesmo da vida prática. Então, assim, ele é uma criança maravilhosa, eu não tenho dúvida que ele vai ser um adulto incrível. Mas, por exemplo, uma criança típica, eu levaria na escola, vou buscar na hora, vem para casa, vai brincar, vai no curso. Ele tem tudo isso e mais os tratamentos, que eu tô falando aí de mais horas e horas semanais de um monte de coisa. Então, assim, teve uma época, por exemplo, atualmente eu não tenho consultório físico, né, eu só atendo online, Uhum, porque eu não dei uhum. conta. Eu não dei conta de sair no meio da tarde, um dia leva num consultório, outro dia leva em outro, porque um dia é fono, outro dia chegou um ponto, teve um dia que eu parei no trânsito e eu chorava e eu tremia. Eu falava: "Gente, eu não sei onde que eu tenho que ir hoje", porque cada dia era num lugar diferente. Aí eu chegava na fono, ela falava: "Nath, não é aqui hoje, hoje é a fulana". Eu falava: "Meu Deus do céu", eu falei: "Eu vou enlouquecer". É muito. Então, e aí eu fiz um caminho de volta de falar: "Não, espera, eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar, eu não tô dando conta, e tá tudo bem", sabe? Maravilhoso Tá isso. tudo Então, bem. eu acho que assim, para quem está nos ouvindo, se eu tivesse que dar uma orientação, baseado na minha experiência, olha, para e tá tudo bem. Tá tudo bem se você não conseguir, tá tudo bem você admitir que tá demais, tá tudo bem pedir ajuda, porque, gente, é pesadíssimo. Eu desconheço outra atividade na vida que seja tão pesada quanto cuidar de um outro ser humano. Nath, falando disso, tá vindo para mim aqui a situação de maternidade na infância e a Verdade. gravidade disso
a gente falando de maternidade na vida adulta, já existem todas essas dificuldades. Então, quando a gente volta nosso pensamento para a maternidade na infância, é muito cruel, né? Verdade, porque não teve nem tempo de. Bom, vai ter infância, uma pessoa que tem um filho. Eu até poderia dar uma amenizada nisso, né? E pegar, por exemplo, mulheres que são mães adolescentes. Veja, não tem como ter prontidão, porque essa pessoa não conseguiu nem se conhecer minimamente para ver quais são os próprios limites, viver alguns sonhos, né? Então, assim, não é que eu estou criticando as pessoas que foram mães adolescentes, até porque eu fui. E isso tem tantos atravessamentos, você perde uma fase. E aí você fica, aí você corre o risco de passar a vida culpando o teu filho. Ai, mas eu não consegui viajar porque eu escuto isso no consultório todo dia. Eu não É, consegui viajar porque eu tive você. Ah, eu não fui feliz, eu não ganho dinheiro porque como eu tive você, eu não pude desenvolver minha carreira. Então, assim, pesado para os dois, né? Porque você também crescer ouvindo isso, ninguém merece, né? Muito Então, difícil. muito difícil. Então, eu permaneço naquela frase, tá tudo bem. Eu me lembro uma vez que eu ainda era enfermeira, né? Atuava como enfermeira, e eu cheguei na maternidade e tinha uma moça adolescente, ela devia ter uns 16, 17 anos. E ela virou para mim e falou: enfermeira, eu não quero olhar. Tá todo mundo me criticando, tá todo mundo me julgando, mas eu não quero. Não me dá essa criança, eu não quero amamentar. E a equipe inteira brava com ela, falando: nossa, como ela é desnaturada, como ela é má. E eu olhei para aquilo, eu falei: não sei se é maldade. E aí eu entrei, né? Já tinha essa coisa de conversar com as pessoas. Eu falei: mas o que está acontecendo? Por que que, né? Me explica. Não que ela precisasse, né? Mas eu achei, na verdade, que ela precisava desabafar com alguém. E aí ela me disse assim: olha, eu não quero olhar, porque se eu olhar, eu já sei que eu vou me apaixonar. E eu não quero olhar porque essa criança não vai ter uma vida boa comigo, então eu prefiro deixar para que alguém que possa cuidar melhor fique com ela. E eu olhei aquilo, me deu uma porrada no estômago, e eu falei: gente, essa moça de 16 anos tem mais clareza mental e mais maturidade que a equipe inteira. Ela não queria Sim. fazer o vínculo, né? Isso é amor, porque eu É. penso naquele outro ser, né? Falo assim, não, eu não consigo. É autorrespeito, é você olhar e falar, olha, eu cedo essa criança para ela poder ir para alguém, para um casal, não sei, que possa dar o que eu não posso, né? Então, eu acho que isso, de fato, a maternidade é, de fato, um exercício de amor, de entrega. Mas sabe o que que me atravessa aqui, Nath, falando de tudo isso? É que dentro da nossa cultura e da nossa sociedade, a gente tem pouco espaço para falar sobre isso, sabe? Inclusive com as mais jovens, com as crianças, eu acho que fica tudo nessa camada do politicamente correto, do moralmente aceito, do adequado. E aí ninguém tem preparo para lidar com os reveses, sabe? Com essas situações que, se não conversadas, se não ditas, se não debatidas, não dá para ser tratado depois. Esse é o ponto, né? Porque no fim das contas a gente trata o quê? A consequência. A gente não consegue prevenir, né? Não consegue tratar o antes. É assim, a Andrea trouxe esse tema, né? A gente viu agora a votação, né? Que teve. Então, assim, o que está por trás, né? Dessa situação que tem um molde, um pré-estabelecimento do que é certo, do que é errado, do que é adequado, do que é aceito. E tudo aquilo que sai fora dessa forma social e cultural que se estabelece vai para a sombra. Só que no fim das contas, o que vai para a sombra vira o quê? Vira sintoma. E aí a gente enxerga esse movimento, é isso, de uma mãe adolescente que não tem condições, até de adultas como nós,
né? Que não temos também tanto repertório por conta dessa romantização. A minha experiência eu acho legal trazer aqui. Você imagina, sempre fui super pragmática, resolvedora e tal. Então, quando eu engravidei, qual que era a regra para mim? Claríssima. Eu vou colocar minha filha num berçário de 12 horas, tipo, vou pegar aquele pacote, vou terceirizar ali para aquele berçário e vou voltar a trabalhar minha vida normal. Gente, eu fiquei resumo dos fatos, não consegui, por razões óbvias e viscerais. Aí eu decidi contratar uma babá, e aí eu voltei a trabalhar. E durante 9 meses eu fui trabalhar chorando no elevador de desespero todas as manhãs, porque eu não queria largar aquele ser, né? Aí eu coloquei câmera em todos os ambientes da casa e ficava monitorando se a babá estava do lado do berço da criança. Então, assim, entre a teoria e a Sim. prática real tem uma distância enorme. E só passando por isso eu me confrontei com a maternidade real e consegui me reconstruir ali como uma pessoa diferente. Mas tudo aquilo que eu tinha construído dentro da barriga, enquanto estava aqui bonitinha, nada versus nada aconteceu, né? E talvez, é isso que eu falo, nem as nossas mães conversavam com a gente. Minha mãe não virou para mim e falou assim: Ô, meu amor, deixa eu te contar. A hora que nascer, o bicho vai pegar pro seu lado, entendeu? Não, era uma romantização também. Ai, minha filha tá grávida. Então, assim, hoje as minhas filhas trazem, porque brincam de boneca ainda, né? Ai, quando eu tiver filha, eu falo: olha, quando vocês forem mais velhos, a gente vai conversar sobre essa história de ter filho, entendeu? Então, acho que Sim. É, é isso. interessante, né? É, Eu acho sempre interessante como que a gente tem essa idealização que vai dar tudo certo, que vai ser tudo são flores, entendeu? Que a criança vai acordar bonitinha, fofinha, e você vai botar no peito, ela vai mamar, assim. É um processo natural, né? Então é óbvio que eu vou ter leite, é óbvio que meu filho vai mamar bem. Então, mas a natureza não é sobre dar tudo certo. Na natureza, às vezes, as coisas, né, estão tortas, às vezes elas estão esquisitas, às vezes elas até morrem, né? Então, óbvio que eu não estou falando sobre a morte do filho de ninguém, mas assim, a criança não nasce sabendo mamar. Ela tem um reflexo de sucção, mas vai ser uma adaptação para você e o teu filho, para ele entender como que é o seu mamilo. De repente, o teu filho é preguiçoso e não suga, eu não sei. Muitas coisas podem acontecer. Então, a gente não está aqui para assustar ninguém, muito pelo contrário, para dizer, olha, se várias coisas ou se uma coisa der errada, tá tudo bem. Não é porque você não deu conta, porque você não é insuficiente, aliás, porque você é insuficiente, porque você é um processo, né? Você não nasceu sabendo ser mãe, mesmo que você teve uma mãe incrível, o teu filho e a tua relação com ele é única. Então, essa é uma outra coisa. Eu tenho uma cliente que acabou de ter filho, acho que o neném deve ter uns 2 meses, e ela falou assim: ah, e o que que você acha que eu devo fazer com tal coisa? O que você acha? E aí eu digo para ela toda a sessão, falo, olha, as pessoas vão te dizer muitas coisas, mas você vai ter que descobrir com a tua filha o que que é melhor para vocês duas. Você escuta as opiniões das pessoas, dos médicos, de tudo, e vê o que é melhor para você. Mas aí o que que a gente faz? Não a minha cliente, mas no geral, a gente vai lá e contrata um coaching de maternidade. E é fantástico isso. É fantástico desde que a pessoa saiba que aquilo são as boas práticas, é a técnica, a experiência, mas às vezes para você é totalmente diferente. Então, pega estas informações todas e testa e adapta, porque o teu filho e você mesma são outras pessoas. Às são vezes outras. aquilo não vai funcionar, né? É, Então, eu acho que é esse exercício da pessoa saber ter vínculo, treinar esse vínculo. Porque quantas pessoas que a gente pode dizer que a gente tem esse vínculo ao ponto de olhar e já saber o que a pessoa precisa? Então, é esse tipo de vínculo que você vai criar com teu filhos, né? E às vezes não vai acontecer. Mas não vai acontecer porque não teve tempo, não vai acontecer porque você não quer, ou não vai acontecer porque simplesmente não aconteceu. Se for essa terceira opção, tá tudo bem, né? Às vezes a natureza não dá certo as coisas como deveria dar.
Agora, se você nem tentou, se você não ficou em casa, né? Eu já tive uma cliente que a neném nasceu, no dia seguinte ela estava trabalhando. Eu falei, nossa, mas você não deu tempo de você se Uau! recuperar. Você tá com a barriga cortada, entendeu? E você voltou, né? E não era uma questão do tipo, ah, eu tive que voltar porque eu preciso pagar boleto. Era uma questão que ela não queria viver a maternidade. Porque teve filho obrigada, porque, né, para satisfazer outras pessoas. Então, o que eu poderia dizer para uma mulher que está nesse processo de pensar sobre tudo isso? Se escuta, vê o que você quer. E no fim das contas, você que vai estar lá, cuidando dessa criança, você que vai ter um serzinho que vai estar na sua dependência durante muito tempo. Então, tem que estar muito disposta. É isso. Aí a gente faz o melhor que pode com o que a gente tem, na verdade, né? É, E a gente também dá o que está sobrando, né, meninas? O que a gente recebeu. E aí é isso aí que às vezes a gente precisa trabalhar tanto, né? Com o cliente e com a gente também, né? é, Que ter esse acolhimento, né? De entender o que veio para a gente, o que a gente recebeu, o que a gente aprendeu, o que a gente pode doar, para poder ter esse carinho com a gente também, né? De que exatamente. as coisas não vão realmente sair como a gente imagina e que o sofrimento realmente surge das nossas expectativas, né? É. Porque em algum momento, segundo Jung, a gente vai ter que fazer a morte do filho idealizado. Porque o meu filho não vai ser nada do que eu esperava. Mesmo Nada. que dê muita coisa ali próximo do que eu esperava, mas ele é outro ser. Então ele tem perspectivas diferentes, ele tem uma personalidade diferente, enfim. Eu acho que para a gente terminar, se vocês me permitirem, eu gostaria de comentar sobre um mito africano. Na mitologia africana, a gente tem a figura de Oxum. Eu tenho ela aqui em amigurumi. E Oxum é a deusa da beleza e do amor. Então, naturalmente, todo desafio e a melhor qualidade que a gente poderia dizer de Oxum é que ela é alguém que conhece, e para conhecer sobre amor, ela vive num exercício constante de se amar primeiro. Porque quem não se ama não consegue amar ninguém, né? E Oxum, um belo dia, estava no rio, se banhando, cuidando de um filho pequeno ainda, um bebê, e ela de repente se dá conta ali, naquele se tocar do banho, que ela não estava bem. Ela não pensa duas vezes, ela solta o filho no rio. E aí os desavisados, né, que vão ler esse mito, essa narrativa, falam: nossa, Oxum é malvada, Oxum é terrível, é egoísta. Não. Oxum se ama profundamente. Então ela sabe que se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar de ninguém. Então ela se recolhe, volta para casa, cuida dela, descansa, porque ela sabe que ela tinha uma rede de apoio. Ela tinha a mãe dela, que era a Senhora dos Oceanos, que pegou o filho e cuidou. Né? Ela sabe que o filho dela é filho de uma deusa. Ela sabe que ele vai sobreviver, mesmo que ninguém pegasse ele, né? Na narrativa mítica, o filho dela é um deus e está no rio, que é a casa dela. Então, que isso sirva para você que está nos ouvindo entender que isso não é egoísmo. O dia que você estiver cansada e falar, olha, tó, dá para o seu marido, dá para sua companheira, dá para tua mãe, dá para uma babá e volta para você, porque se você não estiver bem, aí o que que vai acontecer? Inconscientemente você vai juntando ranço contra o teu próprio filho. É aquela pessoa que às vezes até não fala, mas assim, ah, essa criança está aqui, eu não posso passear. Essa criança, desde que nasceu, eu nunca mais me cuidei. Usa a rede de apoio, deixa o seu filho, se for necessário, chorando um pouco. O seu filho não vai morrer se ele ficar chorando um pouco para você poder ir no banheiro, para você poder tomar um banho, entendeu? Não estou falando sobre a gente abandonar a criança ad eterno, mas assim, eu vou tomar um bom banho ali, 30 minutos, É isso. né? É Então, acho que a gente precisa aprender sobre amor com Oxum. É maravilhosa. isso. Obrigada, gente. Maravilhoso. Obrigada, foi o Até o Obrigada. máximo. próximo Obrigada pelo episódio. papo. Até a Até. próxima, gente. Obrigada. Beijo. Axé.